Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. Nesse vídeo especial para a playlist Idade Média, trago para vocês algumas questões e algumas reflexões sobre o período da demografia medieval no período dos séculos XIV ao XVI, conhecido como Baixa Idade Média. Fiquem ligados! Primeiro vídeo dessa playlist que falou sobre demografia, a gente trabalhou com as questões relativas à demografia no período que vai dos séculos 4 até o 8 e vimos que foi um período de decadência. Depois a gente trabalhou com o período dos séculos 8 ao 10 e vimos que por conta do Império Carolíngio foi um momento de crescimento tímido da população, mas houve um crescimento. No período da Idade Média Central, que vai dos séculos 10 ao 13, esse crescimento tímido do Império Carolíngio acabou promovendo e tornando-se uma explosão demográfica, uma recuperação da população, vamos dizer assim. Está aí no vídeo anterior a esse que você pode conferir. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre as questões relativas à demografia do século XIV ao XVI, onde nós temos novamente um processo de recessão ou declínio populacional. Então, o que a gente precisa observar? Esse crescimento populacional dos séculos 10 ao 13, ele acabou se revelando excessivo. Tá? No auge do fenômeno, se ocuparam terras marginais. Lembram do movimento de arroteamento, né? Ocupar terras pantanosas, essas coisas todas? Então, essas terras marginais, elas eram terras menos férteis e elas se esgotavam muito rapidamente, o que acabou promovendo uma baixa da produção e comprometeu um equilíbrio bem frágil que existia aí no período dos séculos 10 ao 13 entre produção e consumo. Tá? Outra questão básica, o aumento da população ele também implicou em desmatamento. Por quê? A madeira era o principal combustível utilizado no período medieval e o principal material utilizado nas construções. Esse desmatamento promove um desequilíbrio ecológico. Desequilíbrio ecológico leva à alteração do regime de chuva e do clima. Então, se você tem menos chuva e você tem um clima menos favorável, você tem baixa produção agrícola. E como tinha gente que precisava prestar atenção nesse vídeo para saber por que não pode desmatar? Não é? É a história, né? Como diz o Schopenhauer, é uma espiral cíclica em ascendência, né? E que vai mostrando coisas pra gente tentar compreender, né, um pouco do processo e não ficar repetindo os mesmos erros, né? Uma sociedade que não gosta de história é uma sociedade que tende a cometer erros um atrás do outro. Mas enfim, voltemos ao tema aqui porque eu não quero polemizar, né? Outra questão básica. Como eu estava dizendo, numa sociedade que vive da agricultura, né? Esse desequilíbrio climático, ele causa muito estrago. Tá? E aí o que a Europa passa a viver a partir desse momento? Um novo período de fome, e essa situação se agrava devido às epidemias. Sendo que a principal epidemia nesse momento, que retorna aí com força total, foi a peste. Tá? A peste ela se apresenta de duas formas. A peste bubônica e a peste pneumônica. De acordo com o historiador Hilário Franco Júnior, a peste bubônica ela vai apresentar uma letalidade de 60% a 80%. Isso quer dizer o quê? Que de 10 pessoas que pegavam a doença, morriam de 6 a 8 pessoas. Tá? A maior parte dessas pessoas morre em 3 ou 4 semanas. A peste bubônica ela se caracteriza pelo desenvolvimento de bubões nos gânglios linfáticos do pescoço, axila e virilha. Tá? Se esses bubões, né, esse inchaço, que é mais ou menos do tamanho de uma laranja Bahia, tá? Se esse inchaço, se ele vier a furo, né, se ele supurar, a pessoa tem uma chance de sobreviver. Do contrário, ela vai morrer. Como é que a gente sabe se ela sobrevive ou morre? Espera 3 ou 4 semanas. E aí você vai ver se ela faz parte desses sortudos, né, de 2 a 4 sortudos que sobreviverão à peste. A peste pneumônica, ela tem letalidade de 100%. E ela mata a pessoa num período que vai de 48 a 72 horas depois que ela é contraída.
Tá? Aqui no canal, na playlist História da Saúde Pública, eu tenho um vídeo que fala sobre a peste e que vale muito a pena você assistir. Inclusive porque a peste é um problema que pode nos afetar hoje no mundo contemporâneo. Tá? Bom, e aí a gente tem que pensar o seguinte: como a população aumentou, havia mais gente para disseminar a doença, havia mais gente para disseminar a peste. E foi o que aconteceu. A peste ela se propaga do sul da Europa em direção ao norte e das regiões litorâneas para o interior. E ela é uma doença democrática, tá? Ela é democrática por quê? Porque ela atinge a todas as pessoas de forma igualitária e não importa se a pessoa pertence à elite eclesiástica, à elite laica, ou se a pessoa é um camponês, não importa. A peste atinge a todos da mesma maneira e com a mesma violência. E atinge de tal maneira que o Boccaccio ele vai escrever o Decameron justamente nesse universo da peste, contando a história de alguns jovens que tentavam tirar, né, da sua cabeça a Florença, né, onde a peste estava disseminada, e que ficavam aí contando histórias uns para os outros. A principal diferença está no fato de que existem pessoas dentro desse universo que vão estar mais sujeitas ao contágio, né? Então, assim, a peste atinge todo mundo de forma igual. A diferença no contágio está em você estar mais ou menos exposto à doença, né? Então, se você fosse um coveiro, um médico ou um padre, com certeza você estaria entre os mais atingidos pela peste. A população da zona rural, né, a população mais esparsa, né, que está mais isolada, ela foi mais poupada do que a população urbana. Tá? E só tinha uma possibilidade de salvação da peste: era manter-se afastado dos locais contaminados. Então o isolamento social era a saída. Tá? Aliás, diga-se de passagem, há não muito pouco tempo atrás, né, quando a gente teve aí a pandemia da Covid-19, o isolamento social também foi uma medida utilizada para que a gente tentasse evitar o contágio e controlar a disseminação da doença. Tá? Até 1670, portanto século XVII, a Europa foi atingida por ondas de peste todo ano. Todo ano. Até o século XVII. O período crítico do processo aconteceu entre os anos de 1348 a 1350, né, o século XIV. E nesse período, nesse momento histórico, as perdas populacionais alcançaram entre 2/3 a 1/8 da população europeia. Tá? No conjunto, estima-se que a Europa Ocidental perdeu mais ou menos 30% dos seus habitantes e só retomou o nível populacional pré-epidemia de peste 200 anos depois, ou seja, por volta do século XVI é que a população da Europa volta aí a crescer. Então, o que a gente vai ter nesse momento do período dos séculos 14 ao 16 é esse declínio populacional violentíssimo acarretado pela peste negra. Tá? Hoje eu vou trazer mais uma dica de livro aqui para vocês. Tá? Um cara que eu aprecio demais, um cara que eu gosto demais, o medievalista que me inspira e, sem dúvida nenhuma, o medievalista que eu tento imitar, inclusive no meu jeito de escrever. Esse cara aqui, Georges Duby. Tá? Esse livro, A História Continua, ele não é especificamente uma obra de história medieval. Mas eu estou trazendo esse livro aqui porque, nesse texto, o Georges Duby vai falar sobre a trajetória dele como historiador. Georges Duby, que se graduou em História, que fez um mestrado em História, que fez um doutorado em Letras, e fez porque, segundo ele, a história não ensina ninguém a escrever. E se você quiser minha humilde opinião, ele está muito certo. Georges Duby é um cara que escreve história para que as pessoas gostem de história, que se coloca numa posição de alguém que segue uma ideia de farejar, né, a história. Ele é muito mesmo o discípulo do Mark Bloch, né, farejar a história, sentir o cheiro do sangue na história
para poder produzir uma história que seja viva e que as pessoas gostem e se sintam representadas, né? É um cara que eu admiro monstruosamente, um sujeito que vale muito a pena conhecer. Então eu deixo aqui para vocês a dica, A História Continua, um cara que tem uma formação interdisciplinar e que nunca foi questionado de qual era o seu lugar na escola do Zanalli. Todo mundo sabia que, embora ele tivesse um doutorado em letras, Jorge Duby era um historiador, né? Um dos melhores já produzidos. Então, Mestre Duby traz mais uma lição, né, de que a interdisciplinaridade é uma questão muito necessária para a ciência como um todo, né? Seria muito bom que aqui no Brasil a gente tivesse mais respeito aos cientistas, mais respeito à área das ciências humanas e principalmente mais respeito à interdisciplinaridade e às pessoas que trabalham nesse sentido. Nos próximos vídeos da playlist vou falar um pouquinho sobre as questões econômicas da Idade Média e eu espero que vocês estejam gostando dessa série. Fiquem sempre ligados, o Monólogos vai sempre trazer novidades para vocês. Até uma próxima!